Salve galera tricolor, um forte abraço, estamos de volta com mais um Papo Tricolor aqui na sua TVG, que você voltou durante as últimas 2 semanas, escolheu o nosso convidado com 69% dos votos desta semana, é o volante, capitão, artilheiro, o cara com personalidade, um dos jogadores mais queridos pela torcida tricolor, eu tô falando dele, Renan Teixeira. Obrigado, Renan, por topar aí, participar do nosso Papo Tricolor, prazer receber você. O prazer é meu falar com o torcedor tricolor. 32 anos, campeão por onde passou, mas quem é o Renan Teixeira? Renan Teixeira, como profissional, um cara que se dedica demais, um cara que está disposto sempre a pagar o preço, principalmente pelos resultados. Claro que boas atuações valem muito, mas é um cara que está sempre disposto a pagar o preço pelos bons resultados. Um exemplo que eu gosto de dar, que o nosso antigo treinador deixou, né? Eu gosto de sempre, a primeira gota de suor que bate no gramado, nos treinos, nos jogos, tem que ser a minha. Então isso é o Renan como um profissional, como pessoa, um cara totalmente tranquilo. Eu adoro minha filha, amo minha filha, gosto de estar com ela o máximo de tempo possível. Ela vive em São Paulo, ela mora em São Paulo com a mãe, eu gosto de estar com ela o máximo de tempo possível. Mas um cara tranquilo que, à medida do possível, gosta de aproveitar a vida também. Você se destaca, além da bola no pé, também essa sua personalidade muito forte. Como é que isso foi construído? Vem de infância, vem de berço? Como é que era o Renan quando era mais jovem? Assim, eu sempre fui um cara que, por onde passei na minha carreira, a maioria dos clubes, quando não era capitão, de carregar a abraçadeira, exercia de certa forma uma liderança, e isso já muito jovem. Por exemplo, com 23 anos eu era capitão do Vitória. Quando eu joguei no Vitória, com 23 anos eu era o capitão, e lá tinha jogadores bem mais velhos do que eu, né, jogadores experientes que já tinham passado por grandes clubes, e mesmo assim eu exercia uma liderança dentro do grupo e era o capitão. E eu fui aprendendo, já falei em algumas entrevistas, o começo da minha carreira no São Paulo foi muito importante. Algumas pessoas que estiveram do meu lado, lideranças que estiveram ao meu lado, e de certa forma eu me inspirei, usei como exemplo, né? Exemplos mais claros, o Rogério Ceni, o Amoroso, Luizão, Lugano, que também é um cara que é um bom exemplo, porque ele, nessa época ele era mais jovem, né, no São Paulo. Hoje não, hoje ele já é um cara consagrado, Europa, enfim. Mas ele era um cara que, mesmo novo, 24 anos, 25 anos na época o Lugano tinha, já exercia uma liderança sobre o grupo, tanto que um ano depois ele já era capitão da Seleção Celeste, e não é e capitão da Seleção Uruguaia, são jogadores que escolhem, sabe? Ele contava pra gente que são jogadores mesmo. São jogadores que escolhem. Quem você acha que tem que ser o capitão? Lugano. Até jogadores consagrados escolheram ele como capitão. Então isso eu carreguei, isso foi muito importante no início da minha carreira, e eu levei comigo e levo até hoje, né? Procuro lembrar de quando tem algum problema, alguma situação assim, eu procuro lembrar quais foram as atitudes desses jogadores, o que eles pensariam, o que eles fariam, pra gente também não tomar decisão errada. Porque o líder nada mais é do que o exemplo. Como que faz para liderar um grupo de trabalho, em qualquer setor da vida que seja, não só no futebol. Como que faz para liderar um grupo de trabalho? É dando exemplo. E o exemplo não... que eu posso falar o que eu quiser para os meus companheiros e tal. Se eu não tiver aquilo dentro de mim, não tiver aquela atitude dentro de mim, não adianta de nada. As palavras são vagas, né? E você tem essa consciência que hoje você é um líder aqui dentro? Sim. Sinceramente não esperava que em tão pouco tempo de clube isso fosse acontecer, né? Por outros jogadores também experientes que nós temos, mas é uma característica minha isso, é uma personalidade minha, até na forma de me expressar, né? Muitas pessoas fora do futebol conversam comigo e falam, pô, você nem para jogar do futebol, aquelas entrevistas, né? Porque é um clichê, né? Essa história do jogador ser, não sei se burro, mas mal informado, o cara com baixa escolaridade, acabou se tornando um clichê. E todo mundo que foge disso acaba, de certa forma, espantando muita gente, né, Renan? Espantando, e muitas vezes... Até rola um preconceito por isso.
sendo taxado como prepotente, como... E não é o caso, né? Porque o legal do futebol é o bonitinho, aquele que, sabe... Tá dentro das regras sempre. O burrinho, não, mas se deu bem na vida, conseguiu. Daí quando o cara é um cara que não diferente, que não veio de favela, que não veio e sabe se expressar, sabe comunicar, tem autenticidade, tem personalidade, aí o cara já... E muita gente taxava, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo dele, já falei dele, vou falar de novo, o Rogério. Muita gente vê o Rogério como prepotente, por quê? Por causa da personalidade dele, por causa das entrevistas que ele dá. Dando cara a tapa. Dando cara a tapa, entendeu? E não é, quem conheceu o Rogério no dia a dia, sabe que ele é um cara espetacular. Como eu falei anteriormente, pra mim, liderança nada mais é do que dar o exemplo, com atitude. Você falou do Rogério, você falou do Lugano. A gente percebe a cada entrevista sua também que o São Paulo, querendo ou não, teve uma parcela enorme na tua carreira até hoje, né? O que significa essa tua passagem lá pelo Morumbi? Bom, o São Paulo, até hoje, eu quando sou reconhecido em alguns lugares em São Paulo, e eu já joguei por muitos clubes, né? Você sabe disso, joguei por muitos clubes. Todo mundo ainda fala, Renan do São Paulo. Eu cheguei com 14 anos no São Paulo, cheguei com 14 e saí com 26. 12, 13 anos praticamente. Mas nesse meio tempo houveram alguns empréstimos e tal. Mas de que eu cheguei até o fim do meu vínculo com São Paulo foram 12 anos. Tem um coração tricolor ainda? Tricolor paulista? Eu tenho um carinho pelo São Paulo. E nunca escondi isso de ninguém. Foi a minha formação como atleta, as pessoas que estiveram lá. E como homem, como caráter também. Foi muito importante o São Paulo na minha vida. Os principais títulos na minha carreira foram lá, nomeadamente a Libertadores e o Mundial. Grandes jogadores consagrados não têm esse título e esses títulos, né, na verdade, E nessa época você ainda era muito jovem, porque você foi revelado em 2003, 2004, começou a ser utilizado com mais os nossos títulos, né? Nesses títulos eu tinha 20 anos. 20 anos. E até hoje você considera o auge da tua carreira em termos de título? De participação no título? De título sim, de título não tem dúvida. E dificilmente eu conseguirei, né, na minha carreira profissional, atingir isso de novo, mas... Até no aspecto do elenco, assim, que você conviveu na época... Foi. Aí, como atuações, performance, eu tive em outros lugares, performance até muito melhor do que eu tive no São Paulo. Mas aquilo era o começo da minha carreira, né? Jogando, de fato, era o segundo ano como profissional e já essas duas conquistas. Começou bem por cima já, né? Já. E na Libertadores, por exemplo, participação intensa, né? São 14 jogos a Libertadores. Até o título, né? São 6, mais 8, são 14 jogos. Eu não estive dentro de campo em 2. Só. O resto todos, ou eu fui titular, ou eu... Um time que tinha Mineiro, Josué. Danilo na frente. Quando eu joguei muito na Libertadores, o nosso treinador do Paulo Toro, eu joguei muito junto com os dois, né? Mais ou menos a formação que a gente tem jogado aqui, um losango no meio de campo, eu fazia exatamente o Mineiro de um lado, o Josué do outro, e o Danilo, que hoje joga no Corinthians, ele fazia a ponta do losango, né? Mas foi sem dúvida, eu tenho um carinho especial pelo São Paulo e foi um marco assim na minha carreira. Depois que eu saí do São Paulo, foram 3 anos no São Paulo. Depois que eu saí, a partir do momento que minha carreira no São Paulo, eu era jovem ainda, com 21 anos, eu comecei daí já era o Muricy, já não era mais o Paulo, eu comecei a perder um pouco de espaço. Eu entendia que eu precisava estar em atividade, eu precisava estar em constante atividade, estar dentro do campo, tá jogando, tá sendo importante dentro de um clube, coisa que não estava acontecendo naquele momento do São Paulo. Daí eu preferi ser emprestado, tinha mercado, o São Paulo te dá isso também, né? Te dá a possibilidade de amplo mercado no futebol. E resolvi ir, mas sempre com o objetivo de ir, pegar mais experiência, jogar e voltar para São Paulo. Todas as vezes o meu objetivo era isso, jogar, aparecer, ir bem e voltar para mais maduro. Infelizmente nunca aconteceu, mas eu passei emprestado pelo São Paulo. Na sequência, Juventude. No ano seguinte eu fui para o Cruzeiro. Nesse mesmo ano, no meio do ano, eu tive uma possibilidade de ir para a Arábia Saudita, para o Al-Ittihad, que é o time que a gente jogou no Mundial, a semifinal. Fui para lá. Esse foi um erro da minha carreira, um arrependimento da minha carreira. Financeiramente foi bom, mas esportivamente foi
foi péssimo, né? Nível muito baixo mesmo. Eu digo o nível técnico abaixo, só que o nível de treinamento, o nível de intensidade. E eu era muito jovem e essas coisas servem pra gente aprender. Ali eu aprendi que o dinheiro não é tudo na vida. Você perdeu muito o teu físico, tua técnica? Perdi bastante. Daí no fim do ano eu voltei e fiquei um tempo assim, sem conseguir nada. O time lá da Arábia me complicou, não dava transferência internacional. Quando eles me liberaram, eu consegui o Vitória, o Mancini me levou pro Vitória. E daí eu levei um tempo para me readaptar ao futebol brasileiro e tal. Mas fui bem. No ano seguinte, 2009, Atlético Mineiro, tudo emprestado pelo São Paulo. E sempre com a intenção de voltar. E todos esses clubes que eu fui, eu joguei. Fui titular em todos eles, todos jogando a Série A. Depois o Guarani também. Série A, joguei, titular, capitão, e nunca tiveram o interesse de que eu voltasse a vestir a camisa do São Paulo, jogar pelo São Paulo. E depois eu fiquei sabendo por algumas pessoas que sempre foi a imposição do Juvenal. Ele não queria que eu fizesse parte. Até o Ricardo Gomes, numa certa altura, um pouquinho antes de eu ir pro Guarani, eu tive uma conversa com o Ricardo, ele era o treinador do São Paulo na época. Ele falou: Renan, você tem treinado muito bem, eu aproveitaria você, mas a diretoria não quer, eu não vou bater de frente, não vou arrumar confusão e tal, então acho que melhor você seguir seu caminho. Foi o que aconteceu. Daí, no fim do empréstimo pro Guarani, acabava o meu contrato, que daí foi que eu fiz um contrato melhor lá para Portugal, Vitória de Guimarães, contrato mais longo, só que também dei azar que chegou a crise na Europa, e eles queriam se desfazer dos maiores contratos e tal. Aí apareceu o Atlético Paranaense, estava na Série B na época, mas foi um dos favoritos, né, na época. E conseguiu acesso, mas eu não fiquei até o fim porque apareceu o Sport, não estava me sentindo bem no Atlético Paranaense, não sei te explicar o porquê, coisa que acontece no momento ali e tal. Apareceu o Sport, o Mancini mais uma vez, eu trabalhei com o Mancini em 3 lugares, ele foi um cara também muito importante na minha carreira, né, o Wagner Mancini, que era treinador da Chapecoense há pouco tempo atrás. Aí minha carreira, a partir do esporte, eu comecei a ter muita dificuldade para me encaixar nos clubes, e clubes de maior expressão, de mais alto nível, né. Tive alguma dificuldade para conseguir isso daí. Mas hoje, como eu falei na minha apresentação aqui no Joinville, né, dessa vez, Deus me abriu uma porta que eu não esperava mesmo. E aí no começo desse ano você chega ao Joinville, qual eram as tuas expectativas quando recebeu a proposta? O que você encontrou aqui? Que dá para fazer esse resumo dessa passagem até aqui nesses meses iniciais de Joinville? É sempre assim, no mundo do futebol nós temos muitos amigos, né? E vários deles que passaram por aqui, sempre ouvi muito bem do Joinville. Sempre ouvi muito bem do Joinville, como estrutura, como organização. E quando eu cheguei, eu peguei mais ou menos o que eu esperava, né? Para um clube que não está no lugar que é do seu tamanho, né? Estou me fazendo entender? O lugar na Série C não é pro tamanho do Joinville, entendeu? Em função disso, com algumas dificuldades financeiras, dificuldadezinhas aqui e ali, tivemos esse ano da alimentação também, né? Dificuldades que são normais para um clube que teve 2 descensos seguidos, que não é fácil, e aí, sendo bem direto e claro, financeiramente falando, é uma queda de um prédio de 100 andares, financeiramente falando. Os patrocinadores, eles desaparecem, os que aparecem é num valor muito menor, correto? Do que seria na Série A, em função da visibilidade, isso é totalmente compreensível. E eu vim com o objetivo, a meta clara e direta de conseguir o acesso. Se a gente fosse campeão catarinense, campeão da Copa do Brasil, campeão do que fosse, e não conseguisse, e não conseguimos o acesso no fim do ano, o ano não valeu. O último jogo agora, a última vitória na Arena contra a equipe do Tombense, o Pingo fez um negócio bem legal, que foi te substituir nos minutos finais ali, você saiu bastante aplaudido pela torcida. Como é que você se sentiu naquele momento? Cara, eu fiquei tão feliz porque o meu começo aqui foi muito difícil, né? Eu cheguei aqui no Joinville muito fora de forma, porque eu já estava com a minha cabeça voltada para outra coisa. No fim do ano passei praticamente um mês na praia, me alimentando mal, bebendo e tal.
nas férias, né? Porque Você estava se preparando para se aposentar, na verdade, né? Exato. Eu já tava, como eu falei, minha cabeça já estava voltada para outra coisa. Só que Deus foi maravilhoso comigo, me abriu essa porta aqui. Eu me sacrifiquei muito, eu tive uma dedicação muito grande. E daí nós tivemos aqui um azar, que foi a lesão do Cadu, né? Que teve que antecipar a minha estreia. E eu não estava bem fisicamente, mas a comissão entendia tudo isso, sabia tudo isso. Só que o torcedor muitas vezes não entende isso daí. Você está dentro do campo, ele espera o seu melhor e ponto final. Não importa se você precisa de mais uma semana, 15 dias de preparação, se você não está bem fisicamente. O torcedor não quer saber. E a gente entende tudo isso, é normal. E a gente também quer dar o nosso melhor, mas muitas vezes não consegue em função disso. Então meu começo aqui foi muito complicado. Eu lembro um jogo na Copa do Brasil contra o Gurupi que eu fiz um gol contra, baita de um azar, né? E eu tava jogando muito bem aquele jogo, um baita de um azar, eu fiz um gol contra e depois fui substituído e fui muito vaiado na saída, sabe? Fui muito vaiado. Chateou. Isso me deixou triste, não me abalou, porque isso aí não pode abalar um profissional e que está acostumado com esse tipo de pressão, mas me deixou... Deu aquela vontade de dar a volta por cima. Me deixou chateado, bem chateado, mas aquilo foi uma mola, né, pra mim, pra dar mais impulso pra eu dar a volta por cima. E foi o que eu tentei fazer e acho que tô conseguindo. E mais ou menos quase na mesma época, não sei se um pouquinho antes, um pouquinho depois, acho que foi um pouquinho depois, teve o gol decisivo contra o maior rival no último minuto, que foi o Criciúma. Gol contra o Figueirense lá dentro do Scarpelli. Mais tarde veio o gol contra o Tombense no último minuto também. Esperava um Renan tão decisivo? Não. Nunca foi o meu perfil. Aquele jogo do Criciúma foi o ápice. Eu vejo fotos até hoje, o rosto dos torcedores ali quando eu tô comemorando o gol, Delírio, sabe? Arrepia. E o último jogo lá contra o Tombense, a hora que subiu a placa pra ser substituído, tô saindo assim, rumo ali da saída, né? Passou essa ovelha pro Zé. Passei pro Zé Matheus, eu pra cumprimentar o Roberto. Quando eu viro pra trás, o lado contrário, né? Arquibancada do lado contrário, as pessoas, todo mundo de pé, levantam, né? Se levantam pra aplaudir. Aquilo ali me deu uma satisfação muito grande. E é para isso que eu trabalho, cara. O conhecimento do trabalho, porque a gente se sacrifica muito aqui, a gente sofre muito, sente muita dor, sabe? Eu sinto muita dor. Então, daí quando acontece um negócio desse, você ser reconhecido, você ser aplaudido, tudo isso vem na cabeça. Vale a pena, né? O sacrifício valeu a pena. Aquela gota de suor valeu a pena. Aquela dor. A semana inteira no treino. Aquela dor valeu a pena. Bacana. 10 segundos de aplauso. Tá pago. Porque você é reconhecido em segundos, horas de trabalho. Você é reconhecido por pouco tempo, né? Sim. São 90 minutos de jogo e os lances lá, mas isso tudo tem horas e horas de sacrifício. Por isso que quando a gente vai entrar em campo, eu falo para os meus companheiros, não vamos jogar fora em 5 segundos, horas de sacrifício, porque é sacrifício. Muita gente pode achar que não, pode até parecer que não, mas são horas de sacrifício, de dor, de renúncia, porque não é fácil. A gente renuncia a família, a gente renuncia a amigos, renuncia um monte de coisa para estar aqui, pela nossa vida, por aqueles que acreditam na gente e pelos torcedores que amam o clube, que gostam do clube. Eu não tive participação nesses 2 anos seguidos muito tristes pro clube, mas é como se eu tivesse. Você sente essa responsabilidade? Já me apeguei nisso. É questão de honra já, entendeu? Não tem mais. É questão de honra, porque você estando aqui, você conhecendo a cidade, você vendo as pessoas andando na rua. É uma cidade que respira o Jack. Diferente de outros lugares que eu já joguei, andando pela cidade, você vê camisa do Corinthians, camisa do Flamengo, camisa do São Paulo, camisa não sei quem. Aqui não, aqui todo mundo é Jack, anda com a camisa do Jack, sabe, na rua. Você vê todo santo dia, eu vejo alguém com a camisa do Jack na rua. Será que talvez isso sirva de destino para você até ficar aqui o ano que vem, porque seu contrato acaba esse ano, né, a princípio, acaba ao fim do campeonato. Deus quiser, em 2018, Joinville na Série B. Renan, pretende continuar aqui no clube? Quero. É o meu desejo. Pretendo jogar ainda mais alguns anos, mais uns 3 anos. E
E o Jack mudou isso na minha cabeça, porque meu pensamento era outro antes, e o Jack mudou isso. E desejo continuar no clube, é o meu desejo. É claro que o foco hoje está voltado para outra coisa, está voltado para dentro do campo, o que a gente pode fazer para levar para conquistar esse objetivo de em 2018 o Jack estar na Série B. Mas é o meu desejo continuar, eu quero muito mesmo continuar. Seria assim o encerramento, o grande finale da minha carreira, recolocar o Joinville no seu devido lugar, porque é aquela história, né? Você ir para um clube quando tá na Série A, tal, tudo em dia, tudo certinho, é muito fácil. E daí eu gostaria de, quem sabe, o Renan chegou aqui no Joinville, na Série C, o clube desacreditado, sem credibilidade, o torcedor magoado, isso, e ele finaliza tudo isso, deixando o clube na Série A. Seria um encerramento perfeito, assim, sabe? Roteiro de videogame, né? Pegar lá embaixo e devolver lá em cima. Exato. Seria pra mim, seria perfeito. E é possível, completamente possível. O clube tem estrutura para isso, é do tamanho disso tudo, tem uma cidade perfeita para isso. A cidade, o contexto geral de torcida, as pessoas, eles abraçam o clube, eles gostam do clube, e isso é fundamental para o êxito. E o que o Renan pretende após pendurar as chuteiras? Já pensa em alguma função dentro do futebol mesmo? Penso estudar primeiramente, estudar bastante, porque eu acho que só a minha vivência de dentro do campo, né, do dia a dia do campo, como jogador, não me capacita para ser qualquer função que eu quero exercer funções técnicas, né? Eu gosto do cheiro da grama. Não seria meu perfil a parte de gestão. Não me encaixaria nisso. Eu tenho o desejo de fazer os cursos de treinador da UEFA, né, na Europa, estudar, aprender, fazer estágio com treinadores que eu já trabalhei, entendeu? Tem algumas referências, né? Exato. E, bom, aprender, porque você tá desse lado de cá, do jogador hoje, é uma situação complexa, de muita pressão, mas nada comparado ao que é da equipe técnica, porque a gente pensa no trabalho, entrar em campo, jogar futebol. Eles, além de tudo isso daí, a parte de equipe técnica, eles pensam em várias outras coisas, em preparação de treino, em logística, pensam em diversas coisas que extrapola muito o que eu vivo hoje como jogador. Então eu quero de fato me preparar para exercer essa função. O que eu vivo dentro do campo é importante para o futuro? É importante, mas só isso é muito pouco, na minha opinião. Então desejo estudar para ser treinador de futebol. Claro que o começo do treinador de futebol, um exemplo muito claro disso é o técnico do atual líder da Série A, né, do Corinthians, né, o Fábio Carille. Muitos anos como auxiliar do Corinthians, treinando a defesa do Corinthians, e com o Tite, com o Mano Menezes, e pegando daqui, puxando ali, puxando aqui, e hoje quem sabe seja o principal treinador né, do futebol brasileiro, junto com alguns outros, Renato Gaúcho também, que faz uma campanha desde o ano passado, vai muito bem no Grêmio, e, enfim, esse é o meu desejo pós-carreira. Para finalizar, Renan, para o garoto de 12, 13, 14 anos que está assistindo a gente nesse momento, qual que é o recado que você pode passar para ele que tem um sonho de ser jogador de futebol no futuro? O que eu poderia falar é o seguinte: se dedique, faça com amor, faça com prazer, desfrute daquilo que é o seu desejo, se entrega ao máximo, faz sempre o seu melhor e disposto a pagar o preço, a sentir dor, porque o preço de um jogador de futebol, a vida de um jogador de futebol, ela é boa, compensa tudo, mas ela é muito dura, ela é muito difícil, é muito sacrificante. Para o jovem que deseja realmente, de fato, se tornar um jogador profissional, ele tem que estar disposto a pagar o preço, a tudo isso, para se tornar um grande jogador de futebol. Valeu? É isso. Renan, obrigadão por ter topado participar aqui do nosso Papo Tricolor. Já deixa o convite pro pessoal aí já se inscrever no nosso canal no YouTube também, youtube.com/tvjack. Tamo junto, torcedor tricolor, nessa luta pelo acesso à Série B. É isso, valeu? Senhoras e senhores, Renan Teixeira, no nosso terceiro episódio aqui do Papo Tricolor. Um forte abraço e até semana que vem.